Vamos dar início à nossa aula de Sociologia e nós iremos continuar falando sobre interpretações do Brasil, a construção da identidade nacional. Na aula passada a gente falou sobre o Gilberto Freire. Nessa aula nós iremos abordar essa temática de acordo com a teoria do Sérgio Buarque de Holanda, que era um historiador, crítico literário, e a sua teoria vai ser abordada em uma das suas obras, e a obra que vai se referir à temática da construção da identidade nacional do Brasil é Raízes do Brasil. Passado e Futuro do Brasil, O Homem Cordial, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, na sua obra, que é Raízes do Brasil, que foi publicada em 1936, ele buscou, Sérgio Buarque de Holanda, em nosso passado colonial, os elementos característicos da cultura brasileira, que, em sua opinião, representava verdadeiros obstáculos para a modernização do Brasil. Aí, desse modo, ele regressou ao passado a fim de identificar relações, características da questão cultural e também para tentar caracterizar e ver se existe alguma semelhança com a atualidade. Para o Sérgio Buarque de Holanda, a tradição ibérica marcou de forma profunda a cultura brasileira, principalmente ao inserir a população em uma ética de aventura, que para ele era uma característica, a ética da aventura é uma característica que tem o objetivo de buscar resultados imediatos, não importando os meios utilizados. O que o autor quis dizer é que o colonizador, que faz característica da ética da aventura, corresponde ao aventureiro, que irá mais preocupado em explorar e descobrir novas riquezas do que em criar vínculos. Ou seja, criar vínculos com o novo mundo. E a lógica daquele que não pretende estabelecer raízes nem permanecer por muito tempo, apenas satisfazer suas necessidades e interesses e benefícios conquistados. Já para Sérgio Buarque de Holanda, o modelo de colonização anglo-saxônica era caracterizado pela ética do trabalho. O que seria a ética do trabalho? Então, para ele, a ética do trabalho teria se manifestado no planejamento dos meios e no trabalho diário e perseverante para a consolidação dos fins almejados, que é ao contrário da ética do aventureiro, que buscava coisa rápido e apenas proveito material. A ética do trabalho, o trabalhador busca a estabilidade e a segurança por intermédio do esforço e da disciplina. Assim, o tipo trabalhador seria aquele que, primeiramente, percebe as dificuldades a vencer e não triunfo a alcançar. Então, vocês vão encontrar aqui abaixo, em leitura sociológica, da própria obra do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, exatamente esse textinho, diferenciando aí essa ideia dele sobre a ética do trabalho e a ética da aventura. Vamos para a página 13. Então, os aspectos específicos dos diferentes tipos de colonização identificados por Sérgio Buarque de Holanda diz respeito ao traço das cidades. Portugueses e espanhóis apresentavam modelos de ocupação urbana distintos, cada qual refletindo seus objetos políticos e o poder e colonização. Então, para explicar melhor a diferença entre a ocupação urbana portuguesa e espanhola, o autor ele utiliza de categorias metafóricas, tipo semeador e de ladrilhador. Assim, declara que a colonização portuguesa é caracterizada pela falta de organização urbana e administrativa, que se materializava na figura do semeador, pois associa ao desenvolvimento desordenado do espaço urbano as sementes que caem aleatoriamente das mãos destes. Isso também ocorria com as cidades brasileiras semeadas, de modo desordenado, sem qualquer método regular de ocupação do espaço, caracterizado pelo amontoado desorganizado de construções, com ruas estreitas e sinuosas em virtude da adaptação ao relevo local. Então, como a gente tinha visto anterior,
anteriormente, o Sérgio Buarque de Holanda tinha aquela visão de que a colonização aqui no Brasil, ela interferiu no processo de modernização, exatamente retratado nessa metáfora, né, do semeador, onde o Brasil seria, vamos dizer, o território que foi construído de forma desorganizada. Então, já o outro tipo, que é o ladrilhador, corresponde ao modelo de planejamento urbano da colonização espanhola, que aí para ele é de forma mais organizada. Então, os colonizadores espanhóis, apresentados por Sérgio Buarque de Holanda, ele fala de uma ideia de ordenamento social, de planejamento urbano, né? Então, possui já uma característica mais de organização do que a elaborada pelo semeador, que seria a colonização portuguesa. Então, a colonização espanhola seria mais organizada do que a colonização portuguesa. Vocês vão encontrar que essa questão na análise dessa obra, dessas imagens que estão ao lado, e vão responder essa pergunta. E diz o seguinte: com base nas nas contribuições de Sérgio Buarque de Holanda, é possível perceber nas imagens a diferença entre os tipos de ladrilhador e semeador, que justifica a resposta. Então, com base nessas teorias, será que dá para identificar nessa imagem? Se sim ou não, justifica. Então, Sérgio Buarque destaca o fato de que o legado deixado pelos tipos aventureiro e semeador foi a hegemonia das relações pessoais sobre os interesses coletivos. Isso caracterizaria a ambiguidade brasileira quanto às esferas públicas e privadas e a dificuldade em se estabelecer uma organização racional, impessoal, burocrática e moderna do típico Estado burguês. Então, segundo Sérgio Buarque, ele resume um legado, né, de umas características citadas aqui do cidadão brasileiro como um homem cordial. E a imagem construída do homem cordial correspondia ao aspecto central da obra dele, Raízes do Brasil. Então, essa cordialidade não diz respeito a boas maneiras, possibilidade, mas ao homem movido pelo coração e pelos sentimentos, que se opõe a um homem racional. Um homem cordial utiliza a simpatia como recurso de acesso a benefícios e facilidade. O sorriso fácil não representa necessariamente uma afeição pelo próximo, mas uma forma de conquista da confiança alheia. O grande problema é que a cordialidade, como característica relacionada aos sentimentos, é considerada incompatível com o estabelecimento de regras gerais, burocráticas e democráticas. O famoso gentil brasileiro que prega o improviso e a criatividade diante de situações difíceis ou inesperadas é uma expressão da nossa característica cordial, servindo muitas vezes para driblar as regras estabelecidas, burlar as leis e as convenções sociais. Então, o Sérgio Buarque de Holanda fala muito desse homem cordial, né, que ele vai caracterizar de fato esse homem que vive, tenta viver em prol de, vamos dizer assim, de benefícios e da melhor maneira que ele possa driblar algumas regras, certo, para poder conquistar algo em benefício próprio. Então, muitos personagens foram retratados com essa característica da teoria do Sérgio Buarque de Holanda. E a gente tem aqui o papel do malandro na cultura brasileira. Então, a gente sabe que existem filmes e livros que retratam exatamente essa malandragem, esse jeitinho, esse fácil e simples do brasileiro, que faz característica, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, nessa identidade nacional, que é esse jeito malandro, né? Então, a gente percebe que se retrata tanto em filmes como em imagens.
o Sérgio Buarque ele faz uma crítica a esta cordialidade do Brasil, porque tal característica seria incompatível com a modernização da sociedade brasileira. Para ele, a modernidade exigiria do indivíduo uma atitude mais vinculada à civilidade que, propriamente, a cordialidade. A civilidade representaria uma forma de defesa do indivíduo diante da sociedade, na qual poderia preservar suas emoções e impressões subjetivas, lidando com os outros de maneira menos comprometedora do ponto de vista afetivo. Então, provérbio: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Destaca a ambiguidade presente no comportamento cotidiano dos brasileiros e a dificuldade de separarem as relações pessoais e efetivas das profissionais, políticas, burocráticas, entre outras. Deste modo, outro provérbio bastante empregado. O que você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Chama a atenção para uma suposta superioridade daquele que o utiliza em virtude de características pessoais. Então, tais expressões demonstram características, e fronteiras que existem entre as esferas públicas e privadas, que são facilmente distorcidas ou flexibilizadas. Uma das consequências do legado personalista da sociedade brasileira é o fato de a cultura política ser mediada mais pelos vínculos pessoais, rodeados de sentimentos e emoções, que pela racionalidade e impessoalidade. Então, para o Sérgio Buarque, a sociedade brasileira é, portanto, uma sociedade na qual as relações sociais se estabelecem por meio dos laços de sangue e também afetos, somada à cultura política personalista. Percebe-se a forte influência da família patriarcal na organização política e social brasileira. Assim, as relações de poder centralizadas na figura da patriarca acabam por priorizar os laços afetivos e familiares. Para Sérgio Buarque, apenas o desenvolvimento da urbanização e da industrialização no Brasil não seriam suficientes para proporcionar as transformações necessárias à constituição de um Estado moderno e democrático. Então, seria necessária uma ruptura cultural, uma modificação gradual dos padrões de pensar e agir do modo brasileiro. Por esse motivo, considerar necessária a superação gradativa das formas tradicionais da sociabilidade, centradas na cordialidade, no personalismo e no patrimonialismo, substituindo-as por padrões de sociedades inerentes ao mundo moderno. Para o Buarque de Holanda, o personalismo e o patriarcalismo determinam não apenas o modo de agir e de pensar dos políticos e poderosos, mas também de todo o povo brasileiro. Em outras palavras, é preciso capacidade de julgar os próprios atos antes de apontar as elites políticas e econômicas como as únicas responsáveis pelos problemas da cidadania e da democracia do Brasil. Então, pensando nisso, nesse aspecto, o Sérgio Buarque entende que a sociedade brasileira estaria enfrentando um período de grande revolução, que se expressa como um processo demorado. Entretanto, para o autor, tal processo apenas se consumaria quando se liquidassem de fato os fundamentos personalistas, que têm sua origem nas tradições arcaicas do passado, expresso pela figura do homem cordial, que deveria ser arduamente combatido. Então, Buarque de Holanda defendia em 1936 a necessidade de uma revolução social no sentido de dissolver a velha ordem colonial e patriarcal, com todas as suas consequências morais, sociais e políticas. Será que essa revolução aconteceu? Vocês vão encontrar na página 15 essa questão, faz a análise do texto e dessa charge responde. E para finalizar nossa aula, vocês irão responder também essas questões aqui, todas de múltipla escolha, que estão no módulo
3, na página 16. Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula.